Você é uma pessoa inteligente, bem informada, conhece muitas técnicas de gerenciamento emocional, porém não consegue aplicá-las. Conhece muitos exercícios respiratórios, sabe que eles são ótimos para gerenciar emoções perturbadoras, mas não consegue realizar a prática de maneira consistente. Você conhece mais técnicas de meditação, de oração, de visualização, de afirmação e pratica de vez em quando, mas sempre fica com aquela sensação de que não é suficiente. Você se percebe em diferentes momentos reagindo de maneira exagerada, descompensada e pensa, se eu fosse verdadeiramente espiritual, minha conduta deveria ser outra. E com tudo isso você se sente mal, se sente culpado, culpada de não estar praticando corretamente? Será que a espiritualidade veio para a sua vida para gerar culpa? Ou será que estamos diante da cilada espiritual em que a gente confunde duas coisas que são muito diferentes? Nós tentamos possuir a paz, ao invés de deixar-nos possuir pela paz. Nós fazemos técnicas para ver se conseguimos produzir algo de bom e de harmonioso em nossa vida, ou praticamos técnicas para neutralizar aquilo que impede o nosso bem-estar natural, nosso amor natural, nossa paz natural de fluir. Eu sou André Zenúcio, psicólogo, professor de yoga e meditação, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e nesse canal falamos da mente, das emoções, do gerenciamento emocional e da transcendência da mente. Na nossa caminhada espiritual, como pessoas inteligentes, bem informadas, a gente pratica meditação, canta mantras, faz exercícios de relaxamento, faz exercícios respiratórios, vai num grupo espiritualista, vai no outro, não consegue aplicar consistentemente nada e nos sentimos sempre culpados de estarmos fazendo menos do que poderíamos, menos do que deveríamos, nos sentimos pessoas espiritualmente fajutas porque estamos aplicando a caminhada espiritual uma técnica que aplicamos à nossa vida cotidiana. Na nossa vida cotidiana, a gente sente que se nos esforçarmos mais, nos sacrificarmos mais, obtemos melhores resultados, que nós precisamos comprometer-nos de maneira rígida, que precisamos de uma disciplina férrea, que precisamos de grandes lutas e esforços contra a nossa preguiça, contra o mundo, contra os outros, para então poder concretizar alguma coisa mais valiosa no nosso cotidiano. A vida espiritual, quando a gente começa a caminhada, parece ser mais um caminho. Antes a gente buscava um pouquinho de alegria, um pouquinho de paz, através de diferentes situações corriqueiras, em relacionamentos, em conquistas mundanas. Agora a gente quer uma conquista mais transcendental e vamos com todas as nossas armas, nossos esforços, nossa vontade, nossa capacidade de sacrifício em direção às práticas ditas espirituais, ou que de alguma maneira nos ajudam a gerenciar a mente e a mudar a nossa conduta para um patamar mais elevado, mais evoluído. E qual é o problema? O problema é que nós estamos querendo criar uma paz que já existe. Nós estamos querendo criar um estado de imperturbabilidade, de segurança que já existe. Meu ser tem tudo isso. Ele é tudo isso. Eu não preciso produzir com as minhas ações um estado de paz, de harmonia, de conhecimento, de transcendência, até mesmo de abertura e entrega para a vida, porque tudo isso já é meu, é o que eu sou. O problema é que eu estou tão identificado com o corpo, com o ego, com os pensamentos, com as cobranças sociais, que eu esqueço quem eu sou. E, consequentemente, começo a buscar o meu próprio ser, mas não onde ele está. Eu acho que eu tenho que produzir coisas que eu já tenho. Há uma enorme diferença quando você pratica técnicas de gerenciamento emocional, gerenciamento mental, técnicas espirituais, orações, visualizações, mantras, rituais ou qualquer outra coisa que você pratique, quando você sabe que essas práticas são para neutralizar a ideia de separação, a ideia de limitação, a ideia de carência. Se você diz, eu sou carente, limitado, imperfeito e vou transformar-me num ser ilimitado e imperfeito, isso não tem lógica, porque toda ação que você faça com seu corpo é uma ação limitada.
limitada no tempo, no espaço, nunca vai produzir um resultado ilimitado. Qualquer ação que você faça com sua respiração, com sua mente, ainda que possam ser um pouco mais poderosas, vamos dizer assim, ainda assim são limitadas no tempo, no espaço. Como produzir uma paz imperturbável, uma paz que transcende toda a compreensão, que se autossustenta, que é eterna, que é a casa, a morada definitiva do seu coração? Como produzir isso? Através de ações. As ações produzem resultados limitados. Você pode fazer um bom relaxamento e sentir-se bem por longos minutos e terminada a prática, talvez o efeito dure algumas horas, mas não dura para sempre. Você pode fazer uma meditação fabulosa, ter uma experiência extraordinária, mas não dura para sempre. Pode durar algumas horas, alguns efeitos podem ficar por mais tempo, mas nada dura para sempre. Você tem que sentar e meditar de novo. Por quê? Porque enquanto você não tenha clareza de quem você é, enquanto você não compreenda que há um ser que já é pleno, que já é satisfeito, que já é seguro, você vai estar procurando todas essas coisas através de ações. E o máximo que você obterá será segurança limitada, satisfação limitada, paz, plenitude limitadas. Porque através de ações limitadas o resultado é sempre limitado. Então a gente entra em uma correria de praticar. E eventualmente você passou por isso também. De sentar e praticar meditação muitas e muitas horas todos os dias. Ou fazer outras práticas com muita consistência, com muito esforço. Briga com a família, deixa de cuidar do trabalho para dedicar-se à vida espiritual. E você se esforça, e você se sente comprometido, comprometida. E vai em frente. E a vida em volta que chama você para dar conta de diferentes necessidades, parece que se opõe a você. E a espiritualidade que viria, teoricamente, para trazer paz à sua vida, só traz conflito, só traz confusão, só traz encrenca, só traz culpa. É para isso que serve a espiritualidade? Para trazer culpa à sua vida? Para aumentar a sua sensação original de incompetência e de inadequação? Não, não é para isso que serve. A espiritualidade veio para lhe trazer a noção, devolver a você a consciência de que algo em você já é livre de toda perturbação. Há em você uma paz que independe das situações externas. Há em você um amor que independe das condições das suas relações. Há em você algo que transcende espaço e tempo. Há em você algo que é seguro, que está definitivamente a salvo. As suas práticas não vão produzir isso. As suas práticas vão neutralizar os discursos, as emoções, as sensações que negam a realidade desse ser em paz, desse ser seguro, desse ser que é um com a onipresença. Praticar para aquietar o corpo, para acalmar a mente, é uma coisa. Aquietar para produzir paz é outra coisa. Gera um impulso tenso, desesperado. Eu preciso da paz como preciso de ar e eu vou obter isso de um jeito ou de outro. Eu vou entrar no céu, nem que seja chutando as portas do céu. Essa atitude só estimula o sistema simpático, estimula seus mecanismos de luta, estimula a amígdala do seu cérebro e tudo isso, ao invés de criar um estado receptivo à paz, cria um estado de luta, lutar pela paz. Não existe, gente. É um paradoxo. Tá? Você nunca vai chegar à paz lutando pela paz. O máximo que você vai conseguir vai ser a paz depois de ter matado todos os inimigos. E aquele que mata todos os inimigos não tem como ficar em paz. Há uma outra paz. Essa paz de lutar pela paz é o que o ego propõe. Mas há a paz da sua alma, que já existe, que já é, que não precisa que você faça nada. Não se trata de possuir a paz. Se trata de ser possuído pela paz. As técnicas visam eliminar a resistência a ser possuído pelo que você já é. As técnicas procuram neutralizar a sua fé, a sua confiança
em seus personagens, em seus pensamentos, em suas emoções impermanentes e temporárias. Porque você tem uma fé cega em sua raiva, que dura alguns minutos e daqui a pouco desaparece e deixa você em maus lençóis depois de ter feito você dizer e fazer coisas ridículas, absurdas. Você tem fé em pensamentos limitados, em sensações impermanentes. Quando você olha para tudo isso, com a ajuda das técnicas, e vê como tudo isso vem e vai, vê como tudo isso é impermanente, é passageiro, você começa a compreender, a intuir, a reconhecer algo em você que já é livre do sofrimento, já é livre da sensação de carência, já é livre da ideia de limitação. E essa compreensão se desenvolve naturalmente, como o crescimento de uma planta. Não adianta pegar uma rosa e tentar abri-la à força. O processo não é esse. Então, quando você foca apenas nas técnicas e você trabalha arduamente para poder fazer as técnicas de novo, você não está fazendo nada errado em si, mas cuidado com a atitude. O que você quer é neutralizar a ilusão, é neutralizar a identificação com o ego, é neutralizar a identificação com os pensamentos. E para isso, qualquer atitude mais veemente produz o efeito contrário. O paradoxo é, quanto mais você faz com suavidade, com harmonia, com paciência, com humildade, melhor o resultado das técnicas. Por isso que na confraria a gente tem uma disciplina suave, não uma disciplina militar rígida. Não. A gente vai fazendo o que é possível fazer a cada momento, a cada dia. Nós avançamos com suavidade, com leveza, com alegria. Um passo de cada vez, e do tamanho que for possível dar o passo. A gente faz o que é possível hoje, a gente faz o que é possível amanhã, e a gente continua caminhando firmemente, devagarinho, porque entendemos como a mente funciona. Podemos aplicar as mais diversas técnicas sem ficarmos presos a nenhuma delas. Podemos receber sabedoria e inspiração das mais diversas fontes de diferentes grupos espirituais e religiosos sem ficar sem ficarmos presos a uma visão limitada, estreita, a um conjunto de palavras. Podemos usar todas as palavras porque entendemos a estrutura da caminhada espiritual. Então, pratique sim técnicas de respiração que são ótimas para aumentar a vitalidade, para gerenciar as emoções. Pratique sim técnicas corporais, como yoga, por exemplo, porque trazem um efeito sobre o corpo e sobre a mente muito, muito impactantes e deixam a vida muito mais tranquila, ajudam muito a neutralizar o estresse. Pratique sim a meditação, porque é um processo através do qual você começa a se familiarizar com os processos da mente, começa a entender como o pensamento e a emoção estão relacionados e como pode focar diferentes pensamentos e, com isso, produzir voluntariamente diferentes emoções. Pratique tudo isso, mas faça isso com suavidade, com leveza, com tranquilidade. A paz que você anseia já existe. E ficar gritando desesperadamente, batendo a cabeça na parede, chorando pela paz, cria um barulho e um drama que não leva à paz. A paz já é. É como ouvir o silêncio. O que você faz para ouvir o silêncio? Você grita e chama o silêncio a plenos pulmões? Você faz um monte de coisas para provocar o silêncio? Você tem que produzir o silêncio? Não. O silêncio já está aqui. Está aqui o tempo inteiro, não tem como ir embora. O que a gente faz é aquietar-se. Com uma atitude suave, delicada, relaxamos. Com uma atitude humilde, nos abrimos para ouvir o silêncio. Deixamos de falar, deixamos de fazer barulho. E em algum momento o silêncio se manifesta. E se a gente celebra o silêncio, a chegada do silêncio, comenta com todo mundo, a gente perdeu o contato com o silêncio. A gente fica, aos pouquinhos aprende a fazer isso, fica quietinho,
ouvindo o silêncio, sentindo a paz. A gente não possui a paz, a gente é possuído pela paz. A atitude é completamente diferente. E essa atitude tem que ser trazida para a prática das técnicas. Com isso, ao invés de se sentir culpado ou culpada por não poder praticar tanto quanto sua exigência acha que deveria ser, você dá cada passo dentro do que é possível a cada momento, porque tudo na sua vida é definido pelo universo. Então, tudo que favorece ou atrapalha sua prática é dado pelo mesmo universo. Então, é preciso dar o passo que é possível dar a cada momento, com alegria, com tranquilidade, sabendo que é exatamente isso que precisamos fazer, que devemos fazer, que vai nos trazer o melhor dos resultados. Sem culpa, com alegria, com leveza, como dizemos na confraria, com disciplina suave. E nesse silêncio, nessa entrega, nessa humildade, a verdade pode ser compreendida. E quando essa verdade é compreendida, mesmo que parcialmente, ela como que vai entrando na nossa vida e vai abrindo espaços e criando condições para que possamos ter uma compreensão ainda maior dessa verdade e daqui a pouquinho uma compreensão ainda mais profunda e mais abrangente. E sim, a verdade às vezes nos traz algumas ideias que perturbam nosso ego, às vezes pode ser até desconfortável compreendermos alguns aspectos da verdade, mas para falar disso, nos encontramos no próximo vídeo.